Bom dia, boa tarde, boa noite para você que faz o seu horário de estudos. Eu sou a professora Luciana Velar. Eu trouxe hoje a terceira parte das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para que o canal possa crescer e ajudar aí os nossos colegas professores. Então, vamos dar continuidade à terceira parte das diretrizes, que é a resolução número 4, de 13 de julho de 2010. Nós paramos no título 7, elementos constitutivos para a organização das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. E lá no nosso artigo 42, diz o seguinte: são elementos constitutivos para a operacionalização destas diretrizes o projeto político-pedagógico e o regimento escolar, o sistema de avaliação, a gestão democrática e a organização da escola e o programa de formação docente. O projeto político-pedagógico e o regimento escolar. No artigo 43, o projeto político-pedagógico, interdependente da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, apresenta mais do que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e de qualidade social. Isso aqui é importante você estar marcando. A autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade, que expressa na construção de seu projeto pedagógico e do seu regimento escolar enquanto manifestação do seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática ordenação pedagógica das relações escolares. Aqui está falando do projeto político-pedagógico, que se baseia na identidade, né, expressa na construção do seu projeto, do seu regimento escolar, manifestação de ideal de educação. E aí cabe à escola considerada a sua identidade e a de seus sujeitos, articular a formulação do projeto político-pedagógico com os planos de educação nacional, estadual, municipal, o contexto em que a escola se situa e as necessidades locais de seus estudantes. O contexto que a escola se situa e aí as necessidades locais dos seus estudantes. Então, quando a gente vai elaborar o projeto político-pedagógico, a gente precisa levar em consideração isso, a identidade dos sujeitos, né? O contexto da escola, a necessidade do local, a necessidade dos estudantes, né? O PPP é planejado com base nisso. A missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental e as questões de gênero, etnia e diversidade cultural compõem as ações educativas, a organização e a gestão articular e são componentes integrantes do projeto político-pedagógico, devendo ser previstas prioridades institucionais que a identificam, definindo o conjunto das ações educativas próprias das etapas da educação básica, assumidas de acordo com as especificidades que lhes correspondam, preservando sua articulação sistêmica. O projeto político-pedagógico, instância de construção coletiva que respeita os sujeitos das aprendizagens entendidos como cidadãos com direitos à proteção e à participação social, deve contemplar, né? O que o projeto político-pedagógico deve contemplar? O diagnóstico da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualização do espaço e no tempo, a concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem, mobilidade escolar, isso tudo precisa ser também levado em consideração. O perfil real dos sujeitos, crianças, adolescentes,
e adultos, jovens e adultos, que justificam e instituem a vida da escola e na escola, do ponto de vista intelectual, cultural, emocional, afetivo, socioeconômico, como base da reflexão sobre as relações vida, conhecimento, cultura, professor, estudante e instituição escolar. Isso também é bem importante. E aí, as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico, a definição da qualidade da aprendizagem, consequência da escola, do contexto, das desigualdades que se refletem na escola, os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa, o programa de acompanhamento de acesso de permanência dos estudantes na superação da retenção escolar, o programa de formação inicial e continuada dos profissionais de educação, regentes e não regentes. Isso tudo é super importante. As ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna, externa, sistema de avaliação da educação básica. A gente está falando do SAEB, Prova Brasil, dos dados estatísticos, pesquisas sobre os sujeitos da educação básica, incluindo dados referentes ao IDEB e ou que complementem ou substituam os desenvolvidos pelas unidades da federação e outros. E também esse aí, que é o nosso 10, a concepção da organização do espaço físico da instituição escolar, de tal modo que este seja compatível com as características dos seus sujeitos, que atenda às normas de acessibilidade, né? Aquela pessoa que precisa de rampa, né? Cadeirante, não precisa atender às normas de acessibilidade, várias outras, né? Isso tem um exemplo. Além da natureza das finalidades da educação, deliberadas e assumidas pela comunidade educacional. Artigo 45. O regimento escolar, discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos, constitui-se em um dos instrumentos de execução do projeto político-pedagógico com transparência e responsabilidade, né? Então, esse regimento precisa ser discutido e aprovado pela comunidade escolar, né? E conhecimento de todos. No parágrafo único, o regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com órgãos colegiados, das instituições e de seus órgãos e sujeitos, das suas normas pedagógicas, incluindo o critério de acesso, promoção, mobilidade do estudante, dos direitos e dos deveres dos seus sujeitos, estudantes, professores, técnicos e funcionários, gestores, família, representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas. Aí a gente vai falar de avaliação, né? A avaliação tem até já uma videoaula gravada sobre avaliação. Artigo 46. A avaliação no ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas: a avaliação da aprendizagem, a avaliação institucional interna e externa, a avaliação de redes de educação básica. E aí vamos aprofundar a avaliação da aprendizagem. No artigo 47, a avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia a relação professor-estudante, conhecimento-vida em movimento, devendo ser um ato reflexo de construção da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato, acima de tudo, político. Então, a avaliação, né, precisa ter essa reflexão, esse reflexo na construção da prática pedagógica, né? O professor vai acompanhando, né, num processo formativo, avaliando seu aluno constantemente, e aí vai, né, vendo qual é a necessidade desse aluno, o que ele precisa, o que você precisa mudar na sua prática pedagógica, que estratégia você deve usar. A validade da avaliação, em sua função diagnóstica, liga-se à aprendizagem, possibilitando o aprendiz a recriar, refazer o que aprendeu, criar, propor, e neste contexto aponta
para uma avaliação global, que vai além do aspecto quantitativo, vai além da quantidade, da nota, do número, porque identifica o desenvolvimento da autonomia do estudante, que é indissociavelmente ético, social, intelectual, né? Então, o aluno precisa ser avaliado na sua qualidade, no seu quantitativo, no seu qualitativo, desculpe. Em nível operacional, a avaliação de aprendizagem tem como referência o conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que os sujeitos do processo educativo projetam para si de modo integrado e articulado com aqueles princípios definidos para a educação básica, redimensionados para cada uma de suas etapas, bem assim como o projeto político-pedagógico da escola. A avaliação na educação infantil é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo em se tratando do acesso ao ensino fundamental. Então, a gente sabe que na educação infantil é feitos registros, relatórios, né, sem objetivo de promoção. A criança completou os 6 anos, ela vai para o ensino fundamental. A avaliação da aprendizagem no ensino fundamental e no ensino médio de caráter formativo, predominando sobre o quantitativo e classificatório, adota uma estratégia de processo individual e contínuo, que favorece o crescimento do educando, preservando a qualidade e necessidade para a sua formação escolar, sendo organizada de acordo com as regras comuns às suas 2 etapas. Então, a gente tem aí, falando da avaliação no ensino fundamental e no ensino médio, aquele caráter formativo, que predomina o quantitativo, né, a qualidade, né, a avaliação, o caráter formativo predomina sobre o quantitativo e classificatório. Então, o quantitativo, aquele que qualifica, que é excludente, né, classificatório, esse fica já de lado. O que se deve levar é adotar uma estratégia de progresso individual e contínuo que favoreça o crescimento do educando, preservando a qualidade necessária para a sua formação escolar, né, sendo organizada de acordo com as regras comuns e essas 2 etapas. Isso vem falando muito também na LDB, sobre essa avaliação, né, contínua, acumulativa, qualitativa, de qualidade, né? Promoção, aceleração de estudos e classificação. No artigo 48. A promoção e a classificação do ensino fundamental e do ensino médio podem ser utilizados em qualquer ano, série, ciclo, modo ou outra unidade de percurso adotado, exceto a primeira do ensino fundamental. Por quê? Porque fez 6 anos, ele vai entrar no ensino fundamental, tá? Alicerçando-se na orientação de que a avaliação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: avaliação, isso aqui é importante, avaliação contínua, cumulativa do desempenho do estudante, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com atraso escolar, possibilidade de avanço dos recursos e nas sedes mediante a verificação do aprendizado, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, oferta obrigatória de apoio pedagógico destinada à recuperação contínua e concomitante de aprendizagem de estudantes com déficit de rendimento escolar a ser previsto no rendimento escolar. No artigo 49. A aceleração de estudantes destina-se a estudantes com atraso escolar, aqueles que, por algum motivo, encontram-se em descompasso de idade, por razões de ingresso tardio, retenção, dificuldades no processo de aprendizagem. Então, para esses estudantes, existe aí a aceleração de estudos, tá? Para esses estudantes que têm um atraso escolar. No artigo 50, a progressão pode ser regular ou parcial, sendo que esta deve preservar a sequência do currículo e observar as normas do respectivo sistema de ensino, requerendo o redesenho da organização das ações pedagógicas, com previsão de horário de trabalho e espaço de atuação para professor e estudante, com
com um conjunto próprio de recursos didáticos pedagógicos. No artigo 51, a escola que utilizam as organizações por série podem adotar no ensino fundamental, sem prejuízo da avaliação no processo ensino-aprendizagem, diversas formas de progressão, inclusive a de progressão continuada, jamais entendida como promoção automática, o que supõe tratar o conhecimento como processo e vigência que não se harmoniza com a idade de interrupção, mas sim de construção, em que o estudante, enquanto sujeito da ação, está em processo contínuo de formação, constituindo significados. Aí a gente vai falar de avaliação institucional, né? No artigo 52, a avaliação institucional interna deve ser prevista no projeto político-pedagógico e detalhada no plano de gestão, realizada anualmente, levando em consideração as orientações contidas na regulamentação vigente, para rever o conjunto de objetivos e metas a serem concretizados mediante a ação dos diversos segmentos da comunidade educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da escola, além de clareza quanto ao que seja a qualidade social da aprendizagem da escola. Então, essa parte aqui é bastante importante. Vou deixar marcado aí para vocês. Avaliação das redes de educação básica. A avaliação de rede de educação básica ocorre periodicamente. É realizada por órgãos externos à escola e engloba os resultados da avaliação institucional, sendo que os resultados dessa avaliação sinaliza para a sociedade se a escola apresenta qualidade suficiente para continuar funcionando como está, do jeito que está. Aí ela recebe uma nota, né, uma avaliação, né, dessa instituição, e aí a gente fica sabendo se a qualidade dessa rede da educação básica, se essa escola ela tem uma nota suficiente para essa escola continuar funcionando. Gestão democrática e organização da escola. No artigo 54, é pressuposto da organização do trabalho pedagógico e da gestão da escola conceber a organização e a gestão das pessoas, do espaço, do processo, do procedimento que viabilizam o trabalho expresso pelo projeto político-pedagógico e em planos da escola em que se conformam as condições de trabalho definidas pelas instâncias colegiadas. As instituições respeitadas as normas legais e do seu sistema de ensino têm incumbência complexa e abrangente que exigem outras concepções de organização do trabalho pedagógico, como distribuição de carga horária, remuneração, estratégias claramente definidas para ação didático-pedagógicas coletivas, que incluam a pesquisa, a criação de novas abordagens e práticas metodológicas, incluindo a produção de recursos didáticos adequados às condições da escola e da comunidade em que esteja ela inserida. É obrigatória a gestão democrática no ensino público, tá? No ensino público. Marque aí. E prevista em geral para todas as instituições de ensino, o que implica decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola e na observância dos princípios e finalidades da educação. Então, o que implica aí nas decisões coletivas, gestão democrática e decisão coletiva. No parágrafo 3º, no exercício da gestão democrática, a escola deve se empenhar para constituir-se em espaços de diferenças e da pluralidade, inscrita na diversidade do processo, tornando possível por meio de relações intersubjetivas, cuja meta é a de se fundamentar em princípio educativo emancipador, expresso na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Isso aqui também tem lá na nossa LDB. A gestão democrática constitui-se em instrumentos de horizontabilidade, né? Das relações de vivência e convivência colegiado, superando o autoritarismo do planejamento, né? Autoritarismo tradicional, está fora.
e na concepção e organização curricular, educando para a conquista da cidadania plena e fortalecendo a ação conjunta que busca criar e recriar o trabalho na escola, mediante o quê? A compreensão da globalidade da pessoa enquanto ser que aprende, que sonha e ousa em busca de uma convivência social libertadora, fundamentada na ética cidadã. Você observa as palavras, todas elas palavras de democracia, a superação dos processos e procedimentos burocráticos, superar o processo burocrático, assumindo como pertinência e relevância, né? O que é relevante, o que é prioritário, os planos pedagógicos, os objetivos funcionais e educacionais e as atividades de avaliação contínua. A avaliação ela precisa ser contínua, o aluno precisa ser observado o tempo todo. Não só avaliar o aluno em provas, gente. A prática em que os sujeitos constitutivos da comunidade educacional discutam a própria praxis pedagógica, impregnando-a de entusiasmo e de compromisso com a própria comunidade, valorizando-a, situando-a no contexto das relações sociais e busca das soluções conjuntas, construção de relações interpessoais, solidárias, geridas de tal modo que os professores se sintam estimulados a conhecer melhor seus pares, colegas de trabalho, estudantes, família, a expor suas ideias, a traduzir suas dificuldades e expectativas pessoais e profissionais. A instauração de relações entre os estudantes, proporcionando-lhes espaços de convivência e situações de aprendizagem por meio dos quais aprendam a se compreender e se organizar em equipes de estudos e de práticas esportivas, artísticas e políticas. A presença articuladora e mobilizadora do gestor no cotidiano da escola e nos espaços com os quais a escola interage, em busca da qualidade social das aprendizagens que lhe caiba desenvolver com transparência e responsabilidade. Aqui já está falando também da mobilizadora do gestor, né, no cotidiano da escola, né, para que haja uma interação, uma busca de uma qualidade na aprendizagem. E aí vem o professor e a formação inicial e continuada, no artigo 56. A tarefa de cuidar e educar, olha o cuidar e educar aí, que é a fundamentação da ação docente e os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação instauram, refletem-se na eleição de um ou outro método de aprendizagem a partir do qual é determinado o perfil de docentes para a educação básica em atendimento às dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. Essas dimensões, ético, político e estético, são importantes. Para a formação inicial e continuada, as escolas de formação dos profissionais da educação, sejam gestores, professores ou especialistas, deverão incluir em seus currículos e programas conhecimento da escola como organização complexa, que tem a função de promover a educação para e na cidadania, pesquisa e análise e aplicação de resultados de investigação de interesse da área educacional, participação na gestão de processo educativo e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino, temática da gestão democrática, dando ênfase à construção do projeto político-pedagógico mediante um trabalho coletivo, projeto político-pedagógico, participação de todos, trabalho coletivo, de que todos os que compõem a comunidade escolar são responsáveis. No artigo 57, entre os princípios definidos para a educação nacional está a valorização do profissional da educação, com a compreensão de que valorizá-lo é valorizar a escola com qualidade gestorial, educativa, social, cultural, étnica, estética e ambiental. Valorizar
Valorização do profissional da educação escolar, vincular-se à obrigatoriedade da qualidade de educação, e ambas se associam à existência de programas de formação inicial e continuada de docente e não docente, no contexto do conjunto de múltiplas atribuições definidas para os sistemas educativos em que se inserem as funções de professor. Os programas de formação inicial e continuada dos profissionais da educação vinculam-se às orientações dessas diretrizes, devem prepará-los para o desempenho de suas atribuições, considerando o quê, gente? Além de um conjunto de habilidades cognitivas, saber pesquisar, orientar, avaliar e elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir o conhecimento coletivamente. Trabalhar cooperativamente em equipe, saber trabalhar em equipe, o diálogo, compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e organizativa, desenvolver competência para a integração com a comunidade e para relacionamento com a família. A formação inicial nos cursos de licenciatura não esgota o desenvolvimento dos conhecimentos, saberes e habilidades referidos, razão pela qual um programa de formação continuada dos profissionais de educação será contemplado no projeto político-pedagógico. Então, não basta você ter só a licenciatura plena. Você pode e deve, sim, dar continuidade nos seus estudos, na sua formação continuada, né? E essa educação continuada dos profissionais de educação, ela precisa estar contemplado no PPP, tá? Artigo 59. Os sistemas educativos devem instituir orientação para que o projeto de formação dos profissionais preveja consolidação da identidade profissional da educação, nas suas relações com a escola com o estudante, a criação de incentivos para o resgate da imagem social do professor, assim como da autonomia docente, tanto individual como coletiva, a indefinição de indicadores de qualidade social de educação escolar, a fim de que as agências formadoras de profissionais da educação revejam os projetos dos cursos de formação inicial e continuada de docentes, de modo que corresponda às exigências de um projeto de nação. Então, é importante estar sempre se atualizando. É importante definir os indicadores da qualidade social da educação escolar, né? Esses profissionais, eles precisam rever esses projetos de formação, né? Essas agências formadoras, sempre atualizando, sempre em busca de uma formação completa, reflexiva, dialógica, atual, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. A escola tradicional, aquele ensino metodológico, aquilo acabou, aquilo passou. Hoje a gente vive, né, a interação, o diálogo, né, professor e aluno, né, horizontal. E é isso que é importante. No artigo 60, essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, Francisco Aparecido Cordão, e essa aí é a nossa diretriz e base da educação nacional. Essa diretriz é a Resolução 4, de 2010, e ela fala sobre a definição das diretrizes curriculares nacionais gerais, ok? Terminada aí a nossa terceira, finalizando aí na terceira parte, né, das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, a gente fecha esse ciclo aí das DCNs gerais para a educação básica. O objetivo desse vídeo é ajudar, né, vocês, meus colegas professores, a conquistar a tão sonhada vaga aí no concurso público, tá certo? Vamos estudar, vem muitos concursos aí em 2023 e tudo vai dar certo. Não pare de estudar. Você precisa só de uma vaga e essa vaga é sua. Um beijo grande, fiquem com Deus e vamos com tudo!